Boa tarde, boa tarde. Hoje, 6 de dezembro de 2022, eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje é a nossa segunda aula da unidade curricular 12, Desenvolvimento de Sistemas de Controle. Estou com a turma do EBEP de Uberaba, pode ser que apareça alguns alunos aí da escola de Betim, as turmas 1 e 2, que eles teriam aula ontem, e a aula foi passado para eles o link das aulas de hoje, que pode ser às 14 ou 16, a que eles acharem melhor. Tá? Boa tarde, Sofia, Caio, Samuel. Aqueles que, porventura, não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e vai estar disponível para vocês ainda hoje no portal. Ok? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo em paz, tudo em tranquilidade nesse final de ano, nessa virada de ano. Na semana passada, a gente comentou na aula 1, quem não assistiu a aula, a gravação está disponível para vocês aí, sobre o projeto e as entregas que vocês têm que fazer do projeto dessa desenvolvimento dessa unidade, o C12, que é o desenvolvimento de sistemas de controle. Então, a parte prática dela é toda desenvolvida por vocês, e vocês já fazem o desenvolvimento à distância e leva para fazer o acabamento, fazer, fazer a finalização dela, a adequação nas aulas presenciais. Então, todo o roteiro já foi apresentado na aula passada. Ficar atento a isso. Se alguém tiver dúvida, precisar de uma reexplicação, está disponível para vocês, tá? Então, pode mandar mensagem, se tiver que fazer uma gravação de um vídeo, disponibilizar para vocês explicando alguma dúvida, te faço com o maior prazer. Tranquilo? Então, vamos que vamos. Boa tarde, Júlia. De ficar atento, né, que a gente vai ter nessa unidade curricular 4 atividades EADs, tá? Essas duas primeiras vêm nesse final de semana agora, que são 2 atividades de múltiplas escolhas, tá? Atividade 1 e 2, talvez esse dia 11, que é o próximo domingo, então ficar atento. A atividade 4 também é de múltipla escolha, tá? Ela vale até o dia 23. E a atividade 5, ela é uma apresentação de PowerPoint que vocês vão ter que subir com o arquivo. Então, ficar atento para a gente subir. Aí eu vou estar avaliando o arquivo que vocês vão apresentar, se ele está condizente com o modelo passado, de requisitos passado para vocês, que ele já tem digamos assim, um roteiro nele lá, tá? Foi explicado na aula anterior. As atividades 1 e 2 são exercícios relacionados ao desenvolvimento de sistema de controle, é individual à distância. O resultado que a gente espera são os exercícios resolvidos. O material didático é o livro C12, Desenvolvimento de Sistema de Controle, que está disponível para vocês na plataforma. Vocês vão estudar os capítulos 2 e 3 do livro. Ele é bem pequeno, tá? Que é do desenvolvimento de sistemas de controle, para fazer essas atividades. Tá? Lembrando que até domingo, às 23h59. A aula de hoje, o que a gente vai ver? Né? A gente vai continuar falando dos conceitos e ferramentas envolvidas na realização de projetos, que a gente começou na semana passada, e eu vou falar sobre o projeto elétrico, que é a elaboração de diagramas e programação usando o CAD símbolo. Tá? Recapitulando que na aula passada a gente falou que o projeto que vocês vão fazer, que é o sistema de fechamento de garrafa, vocês podem fazer ele com qualquer software, tá? Um dos softwares que dá para fazer todo o projeto nele é o CAD Symbol. Então eu vou estar fazendo com vocês hoje, não vou dar para mostrar tudo, embora eu tenha posto tudo nessa aula, o tempo vai ser curto e eu vou ter que continuar na semana que vem. Então, chegar um determinado momento aí, eu vou parar a aula, vou marcar o local que eu parei e vou continuar com vocês a semana que vem, para não ficar. Mas a gravação da aula está toda disponível para vocês. Quem quiser consultar aí durante essa semana, se tiver dúvida, a gente
vai estar disponível aqui tanto no PDF, os PDF tem os links dos vídeos que eu fiz para vocês. Boa tarde, Pedro. Esse livro aqui, que é o livro Desenvolvimento de Sistemas de Controle, está disponível no AVO, tá? Tá no portal principal lá, fica fácil para vocês baixarem. Tá? Escopo de projeto versus escopo de produto. Tá? O escopo é como se fosse um rascunho, né? O escopo do projeto, como trabalho necessário para construir o projeto. Tá? E escopo do produto, tá? O que características funcionais para construir o produto. Então, é um rascunho antes de elaborar todo o sistema. Então, é um escopo. Tá? A gente tem a EAP, estrutura analítica de um projeto, tá? A gente fala que é dividir para conquistar, né? Se a gente for trabalhar, por exemplo, fazer uma viagem, né? Se o nosso projeto for fazer uma viagem, boa tarde, Natan, tá? Antes da viagem, o que que a gente vai fazer? Durante a viagem, o que que a gente vai fazer? Depois da viagem, o que que a gente vai fazer? Então, uma estrutura analítica, tá? Antes da viagem, determinar o local para onde eu quero viajar, determinar e comprar a passagem, tá? Determinar o hotel onde vai hospedar e pesquisar sobre o destino. O que que vai ser feito lá durante essa viagem lá, onde pode visitar, o que que vai frequentar, tá? Isso aqui tudo dá para fazer antes da viagem. Durante a viagem, determinar horário para acordar, destinos diariamente, criar um roteiro diariamente, realizar controle financeiro, tá? Para gastar mais do que tem, né? Comprar alguma lembrancinha para as pessoas mais chegadas. Então, e é lógico, se divertir, né? Se é uma viagem de passeio, tem que divertir. Depois da viagem, tá? Arquivar fotos. O pessoal já faz isso durante a viagem já, né? Põe no Instagram, no Facebook, né? As diversas redes que tem aí, tá? Marcar a próxima data, né? Acabou uma viagem, já tem que pensar na outra, né? Fazer a retrospectiva dos melhores momentos, tá? Aquele filmezinho. Então, tudo isso faz parte de um projeto de viagem. Então, tudo na vida a gente pode fazer projetos, ok? E é planejamento. Tudo bem planejado, a chance de dar certo é maior, tá? O improviso, a chance de dar errado também é maior. A estrutura analítica do projeto, né? Produto em linha de iogurte, já falando de um produto, né? Subproduto 1, tanque de cozimento. Subproduto 2, tanque de resfriamento. Subproduto 3, esteiras de garrafas. Subproduto 4, quadro de comando. Subproduto 5, tubulações. Lá no subproduto 1, tá? Aí você pode se dividir em 1.1, motor, 1.2, redutor, 1.3, atuador, ou seja, dando nome às partes do produto, tá? Aí você vai lá e coloca lá para o motor, né? O pacote de trabalho 1.1.1 do projeto. Aí você vai detalhar o motor, né? Pacote de trabalho 1.1.1.2, listagem de materiais. Pacote de trabalho 1.1.3, desenvolvimento de fornecedores, quais fornecedores podem me fornecer esse motor. 1.1.4, compra, como vai ser feita essa compra, e 1.1.5, a construção, a montagem, no caso. Então, tudo você pode estar subdividindo os itens, tá? Determinando condições, especificando melhor para facilitar o projeto. Não é o caso do projeto de vocês, mas a gente está falando de um projeto industrial. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, Roger. Sejam bem-vindos. Cronograma macro, né? Tempo versus recursos. Tudo tem que ter, tem um momento de começar e ter uma previsão de terminar, né? Você não pode começar um projeto hoje e falar, o dia que eu quiser, lá na frente eu acabo com ele, eu termino. Então, não, tem que ter um prazo definido, tá? Pode estudar a prorrogação do prazo, antecipação do prazo, mas tem que ter uma definição de meta de prazo. Aí o prazo de vocês é a última aula presencial.
O projeto tem que estar pronto na última aula de presencial de vocês. Cronograma macro aqui é interdependência, né? É o projeto de desenvolvimento de software. Duração dele aqui na previsão aqui é 44 dias. O início, o fim. Aí você tem as subdivisões dele de planejamento, desenvolvimento, entrega e validação, tá? Previsão dos dias para cada um deles. Por exemplo, o planejamento aqui vai durar 8 dias, levantamento de necessidade 2, plano de projeto, plano de comunicação e planejamento concluído. Então, tudo dentro de datas aqui para fechar. Depois vai começar o desenvolvimento e, por fim, a entrega e validação. Então, isso também pode ser feito, tá? Tem um software que faz isso, através ele você preenche no software aqui, é um da Microsoft, esqueço o nome dele, o pacote Microsoft, deu branco aqui. Depois eu lembro o nome dele aqui. É um software que ele é um pacote igual o Word, o Excel, o PowerPoint, MS Project, agora eu lembrei, tá? Microsoft Project. Então, ele é feito para trabalhar com projeto. Então, ele faz toda essa estrutura aqui. Eu só ponho datas aqui e já faz para mim essa estrutura aqui de projeto. Esses gráficos aqui ele faz de acordo com as datas que estão aqui. Dentro do cronograma macro, né, a execução tem que estar monitorada, você não pode deixar ficar cegas lá na hora da execução, você tem que ter sempre uma supervisão do processo de execução do projeto. Isso facilita bastante obter resultados. Você verifica onde está tendo gargalho, onde o processo está parado, onde o processo teve uma falha, precisa de um replanejamento, tá? E verificar todo esse sistema com a questão do monitoramento da execução. A nível de orçamento, né, a gente tem que pensar em recursos humanos, né? Ninguém vai trabalhar de graça. Custo com órgãos públicos e conselho de classe, tá? Você está pensando num projeto, né? Eu vou ter um custo lá com o conselho de classe, se é um técnico, por exemplo, com o CRT, Conselho Regional dos Técnicos, se eu tiver que dar entrada com um projeto, por exemplo, um projeto elétrico na CEMIG, por exemplo, eu tenho que pagar umas taxas na CEMIG, se eu tiver que envolver alguma coisa com prefeitura, eu vou ter que pagar algumas taxas na prefeitura, e tudo isso aí tem que estar no orçamento, ok? Transporte, hospedagem, dependendo de onde vai, alimentação, se a gente está fazendo alguma atividade fora do ambiente de trabalho, eu estou levando algum funcionário, eu até mesmo estou indo, eu tenho que ir para lá e não vai dar para voltar para casa, vai ter que alimentar, né? Então, esse custo de alimentação faz parte do trabalho. Plotagem e impressão de documentos, né? A questão de plotagem, não sei se vocês conhecem esse nome, é impressão em plotter, né? O nome do equipamento que faz a impressão de grandes folhas, tá? Até o formato A0, né? Que é a maior que tem, é o plotter. Então, onde é o termo de imprimir um projeto, que é uma folha grande, a gente chama de plotar um projeto. Tá? Por isso é plotagem ou impressão de documentos. Aluguel, se tiver que alugar alguma ferramenta, algum maquinário, né? Equipamentos, instrumentos. Hoje, a gente, dependendo do projeto, você tem que alugar até instrumento para fazer, que tem alguns instrumentos que são muito caros, não vale a pena você ter. Materiais de escritório, software. Tá? Hoje, questão de software de pirataria para a empresa pega muito pesado, tá? Os desenvolvedores de software hoje eles conseguem detectar onde tem um software instalado com licença não validada pela internet e ele consegue associar isso a uma empresa. Então, se ele vê que é um usuário final com CPF, eles não vão atrás. Mas se é uma empresa e essa empresa ela tem digamos assim, um know-how, alguma coisa que o fabricante consegue tirar dinheiro dela, já entra com o processo de uso ilegal do software e
tem ganhado esses processos, tá? Então, essa lei de informática e de uso da pirataria na informática está pegando, tá? Ainda não chegou para o usuário individual, não, mas a nível de empresas, as empresas estão bem espertas quanto a isso hoje em dia, tá? Nada de software pirata. Análise de viabilidade econômica, né? O projeto deve ou pode ser feito, né? Tá? Se eu construir esse projeto, ele vai dar retorno, né? Ou seja, eu vou gastar o dinheiro que eu gastar no desenvolvimento desse projeto tem um retorno financeiro, tá? Os investimentos financeiros, títulos financeiros, investimento de capital para mim fazer esse projeto, equipamento, mão de obra, treinamento, tá? Aí eu tenho o famoso ROI, né? Retorno sobre investimento, tá? É, eu preciso ter um retorno. Se eu for colocar um determinado financeiro num projeto, em quanto tempo esse dinheiro que eu coloquei nele vai voltar? Tá? Qual a taxa de risco que eu tenho do dinheiro não voltar? Então tem que pensar nisso, retorno sobre o investimento. Fluxo de caixa, né? É a projeção de todas as entradas de capital, que é o inflow, e saídas de capital, que é o outflow, tá? É, geradas pelo investimento realizado, tá? Considere um projeto de atualização de uma planta industrial que necessite desembolsar R$ 800 para a compra de um CLP e desembolsar mais R$ 400 para a manutenção preventiva desse equipamento. No terceiro ano, com essa compra, espera-se melhorar a qualidade do produto principal da empresa e gerar um aumento da seguinte forma: R$ 500 no primeiro ano, 200 no segundo, 200 no terceiro, 700 no quarto e 200 no quinto. Então, essa é a perspectiva de ter retorno, tá? Então, o que que acontece? Aqui a gente tem as entradas aqui, desculpa, saídas, né? Saídas aqui de R$ 1.200 e os retornos aqui a nível de ano, né? É, somando os valores com a melhoria do projeto. Então, você vai ter um retorno financeiro aqui. Então, você vem aqui, ó, fluxograma de caixa, lá no finalzinho dá um balanço, você vai ter aqui, tá? O acumulado aqui começou negativo, que você foi gastando, e no final aqui ele está positivo. Então, ao longo do tempo, a tendência é só ele crescer se o investimento for bem feito. No início, você tem a aplicação, a injeção do dinheiro no equipamento, e esse retorno ele vem em função do tempo. Ou seja, aquele dinheiro que você pôs aqui, que seria uma dívida, com o retorno é, do uso do equipamento, essa dívida vai diminuindo e vai gerando lucro ao longo do tempo. Tá? Não é assim do estralar do dedo, comprei a máquina já se pagou. Tá? Ela tem sempre um determinado tempo para se pagar. A gente chama de payback simples, né? Payback é o tempo necessário para que a empresa obtenha de volta o valor investido. Tá? É o PBS, payback simples. Tá? Esse exemplo aqui, um investimento de R$ 10.000 de aquisição de um novo equipamento, esse novo equipamento aumentará o lucro da empresa em R$ 2.000 por ano. Então, o payback aqui, eu pego o investimento de 10.000 e divido pelo lucro, tá? Como o lucro é 2.000 por ano, 10.000 por 2.000 dá 5 anos. Então, tá? Um determinado equipamento, ele vai dar um retorno, o payback dele é de 5 anos. Depois desses 5 anos, tudo que esse equipamento gerar passa a ser lucro. Por enquanto, ele está se pagando. Eu não estou tendo lucro com ele. Eu estou tendo retorno do investimento. Tá? E depois aquilo ali é o lucro que ele vai me dar depois dos 5 anos. O payback simples não leva em conta o valor do dinheiro no tempo, como, por exemplo, perdas com inflação. É um valor absoluto que trabalha. E a gente tem o payback descontado. É o mesmo payback, mas leva em conta a perda ou ganho do valor do dinheiro no tempo. Tá? Então, o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juros, ok? Normalmente ela é em percentual, dividido por 100, né?
10% dividido por 100 é 0,1. Então, gerou um número absoluto aqui, vezes elevado ao período. Tá? Essa aqui é um elevado. Tá? Esse é os juros, tá, gente? Fórmula dos juros. Tá? Exemplo, foi investido R$ 10.000 na aquisição de equipamento novo. Esse novo equipamento aumentará o lucro em R$ 2.000 no ano e a inflação é de 10% ao ano. Tá? Essa taxa aqui é de 10%. Então, vai pegar o valor futuro e colocando aqui. Aí gera, com isso, por exemplo, tá? No payback descontado, a equação é valor presente, valor futuro, dividido por 1 mais taxa sobre 100 elevado a período, tá? Para um ano será de PV de 2.000, tá? Barra 1 mais 0,01, que é o 10% dividido por 100, elevado a 1. Então, esse valor aqui, ó, por exemplo, se eu pegar, tá, no payback simples, os 10.000 dividido em 5 anos, eu vou ter, tá, o primeiro ano já 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, tá? Dessa forma aqui, tá? E o valor descontado, na verdade, eu vou descontar sem os juros. Então, eu vou estar descontando desse valor aqui, tá? Nessa tabelinha aqui, não 2.000, como seria aqui no payback simples. Eu vou descontar 1.652 para esse, no primeiro ano. Ó, primeiro ano, 1.818, tá? No segundo ano, 1.652,89 e assim por diante. Eu já estou considerando aqui a inflação, tá? O VPL é valor presente líquido, é o saldo final com fluxo de caixa. Essa tabela aqui é uma parte dessa tabela aqui, ó, esse dinheiro que vem aqui, tá? Então, ao invés de colocar o retorno lá de 2.000, vai colocar 1.818, que para bater no valor da entrada dele lá. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Fique à vontade, estou à disposição. A gente vai falar agora de esquema. Sofia, sem dúvidas. Vamos lá. Na aula anterior, a gente falou, eu comentei que vocês poderiam fazer os diagramas do projeto do sistema de fechamento de garrafa. Vocês podem usar o CAD-Simo, o FluidSim, o Codesys, entre outros lá. Para fazer o desenho elétrico, a gente sugere o CAD-Simo, que é o que eu vou falar agora. O FluidSim também faz, mas ele não é tão amigável. E tem outros aí que normalmente são pagos. Dá para fazer, inclusive, no AutoCAD. Mas o que é mais simples para vocês trabalhar é o CAD-Simo. Por isso que eu estou trabalhando com eles, que eu vou fazer um desenvolvimento no diagrama todinho com vocês aqui, para mostrar todos os passos de desenho com vocês, fazendo bem devagar aqui, para facilitar para vocês, tá? A ferramenta que a gente indica para vocês fazerem esse projeto é o CAD-Simo, não é a ferramenta que vocês têm que fazer o projeto. Vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem. Vocês vão apresentar para o instrutor presencial de vocês apenas os desenhos, tá? E se quiserem apresentar um filme do funcionamento, tá? As turmas, quando eu trabalhei presencial, a gente fez os filmes do funcionamento. E na escola aqui de Patinga, a gente montou, fez a montagem. Então, ficou bem legal, tá? Deu para ver o funcionamento tanto no simulador quanto na bancada, tá? Mas aí fica a critério de vocês e do instrutor presencial, que for trabalhar presencial com vocês. Mas tem que desenvolver, tá? Então, esquemário de um projeto. Para a elaboração do esquemário de um projeto, podemos usar diversos softwares, como foi citado anteriormente. Vamos fazer um exemplo citando o software CAD-Simo, que é um software gratuito que pode ser usado para diagrama elétrico, diagrama pneumático e também para programação do PLC. Ou seja, dá para desenvolver todo o projeto usando somente o CAD-Simo. Então, todo projeto que vocês vão fazer, dá para fazer no CAD-Simo. Essa é a ideia.
Eu já pus para vocês aqui no portal, tá? Na atividades e conteúdo. Se você marcar aqui o azulzinho biblioteca aqui, ele sobe, tá? Aí aqui eu tenho o software, tá? E esse arquivo dessa aula que eu vou explicar para vocês aqui, começar a explicação dela hoje e terminar semana que vem, que é bem grande, tá? Eu já fiz o arquivo final, já fiz todo o projeto dele e deixei o arquivo aqui. Caso alguém tenha curiosidade de abrir para ver o funcionamento, fique à vontade, tá? Então, para facilitar esse projeto, essa execução do uso do CAD-CIMO aí, o que que eu fiz? Eu gravei vídeos, tá? Porque fazer isso online para vocês é muito complexo. O vídeo, eu começo a fazer ele e faço ele de forma direta, tá? Se ele der errado, eu começo tudo novamente. Eu tive um problema aí que eu tive que gravar 4 vídeos de novo por causa do simplesmente porque eu rotacionei um componente lá e não era para ter rotacionado, ele não quis funcionar, tá? Então, se eu faço isso numa aula ao vivo, eu perco muito tempo. Então, por isso que eu estou gravando esses vídeos para vocês, tá? Ok? O primeiro vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Que o link já fica na apresentação, que eu vou disponibilizar para vocês. Assim que a aula terminar, eu já ponho ela aí para vocês, tá? A apresentação do CAD-CIMO, tá? Como pegar ele daqui, tudo, estou fazendo bem o beabá. Eu não vou passar o vídeo aqui, que o YouTube, a gente vai tentar abrir um vídeo no YouTube direto aí, ele quer mostrar propaganda e tudo primeiro. Como eu tenho o vídeo, foi eu que criei o vídeo aqui, eu já passo direto o meu vídeo aqui, tá? Para vocês, e fica muito mais prático. Tá? Software CAD-CIMO, versão 3.0, primeiros passos. Tem áudio saindo para vocês aí? Acho que o áudio está um Estou pouquinho aqui com a baixo. turma Betim, para localizar o software para baixar, dados e conteúdos. A gente tem software CAD-CIMO 3.0, 3, e esse faz para diagramas, simulação eletropneumática CLP. Então, play. Vai pedir para salvar um arquivo exato, na minha pasta vai ser download, vou dar um nome para ele. No 3, o que eu quiser posso dar. Salvei. Você já baixou o arquivo, na pasta download, aqui ele aqui. No meu caso, lado direito do mouse, extrair para CAD-CIMO 3, já vai sair aqui com uma pasta. E dentro dessa pasta está o software. Não precisa instalar, ele roda de dentro da pasta. E dentro dessa pasta tem esse arquivo CAD-CIMO PT 3.0exe, que é ele que vai rodar o arquivo, mas é interessante que a gente tem um manual dele aqui. Abrir o manual dele em PDF, não sei páginas, não vou ficar lendo todo o manual, mas ele mostra bastante como fazer, como configurar as páginas, utilização de cada componente, está tudo aqui nele. Vou seguir tranquilo. Fiz um arquivinho básico aqui. Essa foi para a versão 2.0, então tem algumas coisas que talvez não estejam aqui, tá? Localização dos componentes. Acho tempo que eu fiz, mas ela ainda agrega alguma coisa para iniciantes. Atividades para simular, ele tem alguns aqui, alguns arquivos, mas não vai ser o nosso caso, os desenhos. O que para nós aqui é clicar nele e rodar. Quando eu clico, ele vai aparecer a máscara aqui, eu clico nela, ele vai querer saber a senha, porque aqui então eu vou deletar. Ele já vem escrito aqui, ó, 4962. 4962. Ok. 4962. Ok. Eu maximizo. Essa condição aqui, já aparece uma tela, se é uma máscara aqui, com formato, tem até uma legenda aqui. O menu arquivo aqui, a gente tem as opções normais, né? Abrir, salvar, salvar como, exportar imagens, exportar imagem, visualizar a impressão, configurar a impressora. O que nos interessa aqui é a configuração. Fazer os desenhos, sempre deixo aqui no formato 3, formato 2.
marco a legenda aqui, essa parte aqui, para mim ter um espaço melhor. Depois que o meu desenho está tudo pronto, e se eu achar que eu posso diminuir o tamanho da tela aqui, eu venho cá e diminuo. Então, o que me interessa é passar para o A3, que a 4 fica muito pequeno para fazer os desenhos, principalmente quando eu coloco um PLC. Se eu precisar maior, eu venho cá e coloco o tamanho que eu quero aqui, personal. Contorno eu gosto de deixar. As referências são as letras e números que ficam no contorno. Não vou tirar elas, não. Para simulação aqui é a velocidade. Normalmente eu já deixo no máximo aqui. Então, ok. Ficou a minha tela aqui. Né? Menu editar é o famoso do Windows. Copiar, Ctrl+C, colar, Ctrl+V, fazer e refazer, Ctrl+Z, Ctrl+Y. Tem os dele aqui também, é desfazer. Desenhar, eu posso fazer figuras geométricas como se fosse um paintbrush. Modo aqui, parar e simular, já está aqui, a gente usa direto aqui. Se quiser ver o zoom já está tudo aqui na barrinha de ferramenta aqui. Barras estão todas marcadas aqui, a gente deixa marcado mesmo. Janela, os arquivos que estão abertos aqui, no caso aqui, quando eu abro ele, já fica aqui com esse arquivo, com esse nome aqui. Se quiser salvar, tem arquivo, salvar como, vai querer saber onde eu vou salvar lá em downloads, botar em cima aqui, eu já tenho que pôr o nome dele aqui, né? Diagrama 1, diagrama 2, é o nome que eu quiser dar, salvar. Beleza. Isso nos interessa. Então, aqui a gente tem aqui o novo, o abrir, o salvar, o imprimir, colar, copiar, colar, um mais, um menos, o zoom janela, né? O sistema de janela dele é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Zoom tudo, né? Então ele vem cá e pega toda a área dele aqui. No janela, vem cá e janela ele faz. E esse aqui retorna o zoom anterior, nos dois modos. Ele tem um diagrama aqui, o play é para simulação, o stop para simulação. Simulação de documentos, não é relevante para nós. Aqui nós temos os componentes, gavetas, chamo de gavetas de componentes, né? Para o mouse sobre ela, que é os alimentadores, onde fica eu pego a tensão. Eu clico, ele me dá as relações, né? Uma fase, um nêutron, proteção, nêutron e fase, neutro, fase e proteção, 3 fases sem nada, 3 fases mais o PE, 3 fases mais neutro, 3 fases mais neutro PE, positivo e negativo separados, positivo e negativo juntos, terra, aqui um transformador, esse transformador, diodo, ponte retificadora, uma ponte retificadora, uma ponte trifásica, bateria, uma tomada 2P mais T. Normalmente é isso que tem. Fusíveis normais, o fusível com seccionador. E a gente tem as seccionadoras e os contatos. Os contatos principais dos contatores e aquelas de casa seccionadoras. Motores, né? Motor trifásico de 3 terminais, de 6 terminais, monofásico, vários tipos de motores aqui. E a gente tem os inversores de frequência, soft start, contatos auxiliares dos contatores, né? Contato aberto, fechado, aberto e fechado junto, comutador. E a gente tem os contatos dos temporizadores e as chaves, normal aberta, botão de impulso normal aberta, botão normal fechada, chave retentiva aberta, chave retentiva normal fechada, fim de curso, e aqui os auxiliares do térmico. O térmico está aqui, tá junto com o disjuntor, os disjuntores aqui, né? Disjuntor monopolar, bipolar, e aqui a gente tem o parte do relé térmico. Disjuntor motor, a gente usa um disjuntor desse aqui com contato auxiliar.
um par de contato auxiliar. Os sensores, indutivo, normal aberto, indutivo normal fechado, capacitivo, aberto fechado, magnético aberto fechado, esse aqui é o óptico, emissor e receptor. Esse aqui você tem medidor de pressão, pressostato normal aberto, pressostato normal fechado, o vácuo, né? Contato de vácuo normal aberto, contato de vácuo normal fechado. Sensores, que são as bobinas, a bobina do contator normal, bobina do solenoide pneumático, LED de impulso, temporizador, né? Temporizador temporizando a conexão, temporizando a desconexão, conexão e desconexão, intermitente, por diante, sinalizadores, se eu colocar um sinalizador, eu escolho a cor para ele, beleza? Bobinas e relés eletrônicos, relés estado sólido, a lógica LEDER, vamos programar o CLP em LEDER, aqui ó, examine-on, examine-off, borda de subida, borda de descida, todas as instruções estão aqui, a LEDER e aqui para Graph 7, dá para trabalhar em Graph 7 aqui. O CLP, eu encontro ele aqui, eu tenho aqui nesse modelo, nessa versão, eu tenho o modelo a logo, e eu tenho 1200, vou trabalhar com 1200. E mais elementos para entrada e saída. CLP. Essa é o nosso aqui a gente tem um sistema pneumático, um atuador de sintetização, duplação e atuador sem as tiras, né? Isso é um movimento interno, um atuador sem haste magnético, um rotator, rotativo, esse aqui, as conexões, elementos de conexão aqui, entrada, cabo, nozinho, básico, barramento, ligação, várias coisas aqui, forma de ligação. Então essa é a ideia do todinho. Então, a visão geral aqui, vocês conseguem estar verificando com o manual dele. Para esse vídeo não ficar muito grande, vou fechar por aqui, eu posso estar salvando, depois no próximo vídeo que eu vou começar a falar do que a gente vai montar, um teste, eu já começo dessa parte aqui. Salvei. Final desse vídeo. Esse vídeo aí foi para mostrar uma visão geral para vocês, como é o CAD/CIM. Eu creio que vocês já devem ter visto o CAD/CIM nas unidades anteriores, né? Mas mostrei todinho aí. Tá? Então, aqui a gente tem o software e tem um projeto pronto aqui que vocês vão ver no final da aula, já todo ele funcionando. Se quiser baixar, pode baixar. O projeto final é esse aqui, ó. Então, a ideia nossa é fazer todo esse desenho aqui, ó. Tá? Tem o acionamento do motor, uma partida direta, 2 cilindros pneumáticos, tá? A conexão dos elementos de entrada, conexão dos elementos de saída. Aqui é o CLP, aquele 1200 que eu havia afirmado com vocês, tá? O sistema de entrada dele, sistema de saída. Aqui, para evitar cruzamento de cabo, tá? Então, aqui eu tenho os rótulos aqui, ó. Tem um rótulo aqui, que esse cabinho aqui ele viria conectar no CLP, eu pus um marcador aqui, e o mesmo marcador está aqui. Então, isso facilita bastante. O sistema industrial trabalha dessa forma, né? Então, você tem várias páginas de desenho, os marcadores, eles mostram aqui, eles estariam aqui no marcador industrial, estaria aqui o número da página e o número da conexão. Como esse aqui está tudo na mesma página, eu só pus um designador aqui, tá? Esse aqui deve ser um ED0, vai ter um ED0 aqui que
corresponde ao mesmo elemento. Então, aqui, para resumir aqui, antes da gente começar a fazer o desenho, eu tenho aqui o diagrama elétrico, o diagrama pneumático, conexão de entrada, conexão de saída, conexão do CLP, programação, eu fiz duas programações aqui, por isso que eu fiz dessa forma aqui, né? Uma programação para acionar o motor e uma programação para acionar o sistema pneumático. Então, essa é a ideia da explicação, tá? Com toda essa montagem, vocês vão ter uma bagagem de como usar o software. Então, essa é a ideia. E estou fazendo passo a passo, um vídeo para cada ponto desse aí. Tá? O primeiro passo aqui, né, que é o vídeo 2, o acionamento do motor, vai construir esse desenho aqui, exatamente esse desenho, alimentação trifásica, onde juntou o motor aqui, um contator e o motor, tá? Então, para isso, vamos puxar o vídeo. De cima, vídeo 2. Acho que os 3 primeiros vídeos estão com o áudio baixo, os outros eu consegui recuperar, tá? A conexão do motor, primeiro a gente vem nos alimentadores aqui, ó. Vou pegar um sistema com 3 fases e conectar aqui. Tá? Aqui. O cantinho aqui, o diagrama vai ficar bem grande. Para me trabalhar melhor, eu vou dar um zoom aqui, para dar uma área que eu vou achar que o desenho vai ficar. Então, aqui a gente tem as 3 fases, L1, L2, L3. Esse no X eu só posso colocar aqui, ou colocar não visualizar aqui, já ele já. O próximo passo aqui é colocar o nosso dispositivo de proteção. O dispositivo de proteção vai ser o disjuntor motor. Vou usar esse símbolo aqui, ó. Deveria ser esse aqui também, tá? Bonitinho. Quando eu coloco o componente, eu clico lá direito do mouse, aí ele solta a ferramenta do componente, ó. Arrastando ele aqui para me alinhar, ó. Aqui, depois eu faço a função. Esse cara aqui, ele vai ser a designação, vou continuar aqui. Aqui disjuntor. Depois do disjuntor vai passar por um contator. Vou pegar os contatos principais desse contator, que a gente vai ter várias partes dele. Colocar o principal dele aqui embaixo. Clico 2 vezes, colocar K1. Aqui maiúsculo. Alinhamento aqui. E aqui a barrinha aqui. Colocar o motor. O motor, mas é um motor trifásico normal. Não anda. As terminais. Chama ele de M1. E eu desenho dessa forma aqui. Eu tenho que fazer as conexões. Conexões eu venho cá no cabo aqui. Posso pegar a conexão trifásica aqui. Não posso muito mexer com ela não, tá? Eu tenho que ficar atento aqui nos fios de fase, ó. Fio de fase. Tem que começar exatamente no ponto ali, ó. O mouse aqui, quando eu aproximo, ele é sensitivo e já fica ali, ó. Clico, seguro, volto quando ele estiver lá no outro. Mesma coisa, só repetir. Ficar atento para não soltar, ficar fora do ponto que ele não consegue reconhecer, não. E eu posso pegar um cabo de aterramento, que é o amarelo com lista verde, ele aqui, e o diagrama de ligação do motor, tá pronto, eu volto com o zoom para a posição normal, aqui, ó.
energia chegando, disjuntor que é o Q1, contator Q1 e o motor. Como eu estou usando o disjuntor motor, não preciso usar um relé térmico, não preciso necessariamente usar um relé térmico, acionado normalmente. Ok? Para essa condição aí, eu venho cá, meu diagrama aqui, tá? O meu arquivo já tem um nome, diagrama, salvar e no ar. No próximo vídeo. Se eu quiser dar o zoom aqui para mim ver o meu desenho, ó. Fases, o ator, o motor. Lá na frente isso vai funcionar. Ok? Entendo. Então, vocês viram aí que é bem simples construir o acionamento do motor, né? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem estar falando, ativar o microfone, podem estar escrevendo no chat que eu estou acompanhando. Aí eu abro o software aqui e mostro, se precisar de mostrar alguma coisa para vocês, tá? Então, esse desenho aqui de acionamento do motor, tranquilo. O próximo é o circuito pneumático, né? A gente vai colocar dois atuadores aqui, tá? Esses atuadores, tá? Eu tenho, por norma, eu posso fazer a designação por sistema alfabético, atuador A, B, ou por o sistema numérico. Eu optei por sistema numérico, tá? Atuador 1.0 e 2.0, tá? Aí as solenoides que vão acionar o sistema elétrico, tá? Para o atuador, né? Esse aqui, o Y, significa solenoide. O primeiro dígito antes do Y é o número do atuador. E o segundo dígito, se ele for par, é para avançar. Se ele for ímpar, é para recuar. Ok? Então, aqui um Y0 eu sei que é o atuador 1, é a bobina que faz ele avançar. O Y1 do atuador 1, a bobina que faz ele recuar. Aqui, 2Y0, atuador 2, bobina que faz ele avançar, 2Y1 que faz recuar. Os fins de cursos aqui, tá? Eles definem a ação do fim de curso, tá? A característica. Então, a ação do fim de curso, tá? Se for par, é para ele avançar. Se for ímpar, para ele recuar. E o número que vem antes é o do atuador. Então, aqui, esse fim de curso aqui, nessa condição aqui, é para ele avançar, desculpa, recuar o atuador 2. Esse é para avançar o atuador 2, para recuar, ó, avançar o atuador 1, recuar o atuador 1. Então, essa é a função desse fim de curso, tá? É uma regra que vem lá da pneumática, tá? O vídeo aqui mostra como fazer. O desenho já vem pronto, tá? Esse desenho aqui, quando a gente pega o atuador de duplação lá, já vem pronto. Eu só tenho que colocar os nomes aqui. Aí é só colocar os nomes. Vamos ao vídeo aqui, que esse é o terceiro. De cima, vídeo 3, circuito pneumático. Então, nós vamos colocar, para fins de teste, dois atuadores de duplação. Vem aqui, ó. Atuador, duplação. O objetivo aqui é mostrar como configurar eles. Eu vou trabalhar com essa designação por número. Atuador 1.0, atuador 2.0. Vai definir aqui. A atuação dele por número, vem cá e coloco aqui 1.0. Ok, que ele já vai aparecer aqui 1.0. Esse aqui vai ser o 2.0. Nível de função, tá? Ele tem, como ele é duplação, tá? Tem duas solenoides aqui. Essas solenoides, tá? O padrão de numeração delas, tá? Por índice alfabético, eu vou colocar por numérico, que vai estar aqui na expansão, que é no avanço, é o número do atuador, a letra Y e o número par depois. Aqui é o avanço. Se eu colocar do lado de cá, é o número do atuador,
letra Y, que é a bobina, e um número ímpar. 0, o Y0 e o Y1. O Y0 é o avanço, o Y1, bobina de recuo. Funcionalmente, eu posso dar qualquer nome que eu quiser aqui, tá? Mas aí eu estou usando a simbologia por norma. Eu vou fazer a mesma sequência, tá? Vou colocar aqui o número do atuador, 2Y0 para avançar, 2Y1 para recuar. Beleza, agora eu preciso definir esses fins de cursos aqui. A numeração desses fins de curso tem a ver tudo com o funcionamento, tá? Na minha lógica que eu vou fazer, tá? Esse atuador 1 aqui vai avançar, depois que ele avançar, ele vai mandar o 2 avançar, quando o 2 avançar, ele vai mandar um recuar, quando o 1 recuar, ele manda o 2 avançar, recuar. Então, o que que acontece? Pela designação numérica, o fim de curso, que a gente estava usando aqui, os magnéticos, tem que pegar a designação da ação que ele vai fazer. Esse cara aqui, ele avançar, ele vai mandar ligar, avançar, atuador 2.0. Então, são dois números. Primeiro, o atuador que ele vai atuar, e o segundo, a função. Tá? 2 para avanço e 3 para recuo. Então, esse atuador aqui vai ser o 2.2. Aqui, ó, ele tem a opção de usar o magnético expandido, captador magnético expandido, tá? Para recuo, ou usar fim de curso. Caso aqui, expandido é muito melhor, tá? Observe que você usa um ou outro aqui. Então, eu estou marcando aqui apenas o magnético. Outro aqui eu posso estar deletado. Então, aqui, o avanço dele aqui, tá? Se ele tiver contraído, no recuo dele aqui, vou usar o 2.3. Depois que ele recua, ele manda o atuador 2 recuar. Quando ele avança, ele manda o atuador 2 avançar. Okay? São só nomes, tá, gente? A função dele vai ter, a programação que vai ter que fazer isso. E fazer a mesma coisa, deletar aqui. Eu tenho aqui, para ele recuado, que nem teria função no que eu vou fazer, mas eu vou colocar aqui 1.2 e aqui o 1.3. Quando ele chegar lá no final, aqui chegar no final, tem que mandar o A recuar. Isso que está essa numeração aí. Com essa numeração aqui, que é o padrão internacional de numeração. Como configurar, resumindo de forma bem simples, né? Aqui eu ponho a designação do atuador, aqui eu ponho os nomes, a designação para as bobinas de avanço, de expansão e de contração, e aqui eu ponho os designadores dos fins de curso contraído e expandido. Então, essa é a forma de fazer o circuito pneumático. Se eu quisesse usar um atuador de simples ação, pegaria o simples ação aqui e já viria com o conjunto completo aqui. Não é o meu caso. E aqui eu tenho reguladores de velocidade, né? No regulador de velocidade recuo, regulador de velocidade de avanço. Final do vídeo. Aí ficou o sistema pneumático, tá? O mouse não apareceu na gravação, não, tá? Nesse atuador aqui, tá? Esse primeiro da esquerda aqui é o do regula velocidade recuo e o da direita é velocidade avanço, tá? É o ar que está saindo que ele ajusta aqui, ok? Não que está empurrando.
Dá para você fazer duas formas. Conexões de entrada, tá? Fazer esses desenhos aqui, nós vamos estar usando o B1, B2 e K1 para controle do motor. O B3 ele vai acionar o sistema pneumático. E esses 4 elementos aqui são sensores magnéticos do fim de curso. Essas representações aqui, ó, são apenas designadores de conexão. Então, são os rótulos de entrada e saída para designar conexão. Então, vou mostrar para vocês como fazer essas conexões aqui agora, usando esse vídeo aqui, que é o vídeo 4. E aí eu depois, os outros eu vou deixar para a próxima aula, que o nosso tempo já está fechando aí. Eu vou verificar se vocês têm alguma dúvida. Cá de cima, vídeo 4, opções de entrada. Facilitar a interpretação e a diagramação, vou usar tags entre os elementos para evitar cruzamento de cabos. Como os elementos de entrada, a gente vai usar os botões B1, vou pegar aqui, ó, B1 normal aberto para ligar o motor, normal fechado para desligar o motor. Depois eu ajeito no meio. Vou usar um contato auxiliar do contator para fazer o selo. Vou usar mais uma botoeira de B3 em normal aberto para acionar o sistema pneumático, independente do motor. Lembrando que aqui eu não estou fazendo o projeto para vocês, estou mostrando para vocês como funciona cada sim. Os nossos sensores aqui, sensores magnéticos, eu vou pegar eles aqui em sensores. Os primeiros sensores aqui são indutivo, depois capacitivo e o magnético. Todos eles serão magnéticos normal aberto. Vou colocar aqui 4 sensores. Ó. 1, 2, 3. Todos esses componentes vão servir nós como elemento de entrada. Para facilitar o desenho, eu vou dar um zoom aqui. Tem uma visibilidade melhor. O primeiro passo aqui é verificar a disposição deles, se estão mais ou menos equidistantes. Aparentemente essa distância está boa. Para renomear, clicar 2 vezes. Colocar tudo maiúsculo, o software é sensitivo, ele diferencia o maiúsculo do minúsculo, tá? Vai ser B1, B2, aqui é o K1, usamos o K1 lá no vídeo do motor, tem que estar do mesmo jeito, o B3, 3, e aqui vão estar os sensores, vou colocar eles na ordem aqui, ponto 2, de curso lá, né? 1.3, 2.2, 2.3. Ok. Como esses sensores, os elementos vão ser ligados à entrada do CLP posteriormente, nos próximos vídeos, tá? A gente precisa chegar com a alimentação, no caso, a alimentação positiva nele, mais aqui. Vou colocar aqui, vou desmarcar esse X, não mais nada não. E alimentar. Vem aqui, pega o cabo positivo, cor do cabo não importa, mas eu gosto de usar. Vou fazer uma conexão para baixo, depois eu posso fazer uma linha reta aqui até o último aqui, sensor. Vai conectando aqui. Vai aparecer o nó. Se não aparecer, só põe o nó e colocar ele ali junto com os cabos. Atento para não conectar no lugar. Sempre conectar na vertical aqui. Beleza. Então, o positivo já chega em todos eles, assim que eles forem acionados, eles não pedem positivo embaixo.
E que a gente vai usar o elemento de conexão. Tá? Aqui nós vamos usar esse cara aqui, ó, conexão de saída, porque o sinal vai sair daqui para chegar no CLP. Eu vou colocar esse elemento aqui. Vou marcar a posição dele aqui, ó. Fechando, eu não posso encostar um componente no outro que ele não entende como conexão, não. Tem que ter conexão. Vem cá, pega o cabo também positivo. Esse aqui ele vem para cá, depois ele tem que vir lateral aqui. Esse elemento, esse não é um componente, isso é só um rótulo, um tag. Aí, só para facilitar a diagramação, o nome que eu der aqui, eu vou colocar um par dele, um par complementar dele, que é o de cá, e ele interpreta como um lado está conectado no outro, aí evita cruzamento de cabo. Essa é a ideia. Eu clico aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar, nome eu posso colocar o que eu quiser, tá? Eu vou chamar pela entrada, né? Entrada digital 0. E ó, marco esse aqui para ele ficar em branco, senão ele sai aqui embaixo. Aqui, 0. É D1. É D1. E é B2. Vou colocar todos eles na sequência. 3. 4. 5. 6. Sugiro para vocês não rotacionar esse conector em local nenhum. Eu tive uma experiência, um desenho, e rotacionar e ele dá problema. Então, eu vou colocar ele tudo na posição que coloquei. Eu rotacionar, quando eu seleciono aqui, eu poderia estar rotacionando. Eu fiz um desenho onde ele não funcionou, eu fui descobrir porque eu tinha rotacionado. Eu tirei ele, fiz o desenho tudo novamente sem rotacionar, funcionou. Então, eu vou evitar de rotacionar. Depois disso, eu parei de rotacionar tanto de entrada quanto de saída. E aqui eu venho, vou pegar um texto aqui, né? Escrever aqui, conexões. Entrada. Texto, eu venho cá e coloco ele aqui. Ok? Então, essa é a forma de fazer a ligação na entrada. Todas as nossas conexões de entrada serão desse jeito aqui. No próximo vídeo eu vou fazer as conexões de saída, tá? Mas o importante aqui é vocês interpretarem esse rótulo aqui. Se não ficou bem claro esse ponto aqui agora, quando vier o rótulo do CLP, que eu vou usar novamente esse tag, só que eu vou usar o companheiro dele aqui, tá? Deve ficar mais claro. Tranquilo? Fim do vídeo. E aí, galera? Cheguei no vídeo 4, são 8 vídeos, não dá para passar tudo nessa aula, o nosso tempo já está excedendo aí, eu prefiro tirar dúvidas de vocês. Aí na aula da semana que vem eu continuo. Mas eu vou estar publicando essa apresentação aqui, ela completa para vocês. Se alguém quiser continuar aí, só você ver nos vídeos, vocês vão conseguir tranquilo e pode, se tiver alguma dúvida, apresentar para mim. A próxima aula aí eu continuo a partir do vídeo 5 com vocês. Pode ser? Como é que é? Tem alguma dúvida, alguma pergunta só até esse momento? Valeu, Natan, obrigado. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação?
Obrigado, obrigado. Valeu, Sofia. Eu vou encerrar a gravação aqui então, mas eu vou continuar na sala aqui se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, tá? Desejo a vocês uma excelente semana. Aí na semana que vem, tá, a gente se encontra novamente. Talvez aí, dependendo dos resultados da seleção, dos jogos da seleção, a gente muda os dias aí. Mas vai ser segunda, terça ou quarta do mesmo jeito. Eu mando mensagem, eu tenho certeza que vocês vão entender a mensagem que eu vou estar enviando, tá? Tudo de bom para vocês, tá? Excelente semana. Quaisquer dúvida que vocês tenham sobre o projeto, pode passar uma mensagem para mim. Já vão elaborando as equipes aí, vocês têm contato aí, tá? E já agilizando esse projeto. Tranquilo? Tudo de bom para vocês.